Pronto, gente, dando início agora à aula 19 de matemática discreta. A gente vai ver nessa aula refutação por contra-exemplo. Vai ser um assunto curto. Depois, na segunda parte da aula, eu vou fazer exercícios de prova universal e existencial, que foi visto no vídeo que eu passei para valer como aula passada, e exercício também desse assunto. Mas vamos aqui para o assunto dessa aula, né? O assunto novo que a gente tem para ver. Contra-exemplo. Vou dar aqui uma explicação. Eu estou vendo métodos de prova, só que nesse caso eu não vou falar de prova por contra-exemplo, mas de refutação por contra-exemplo. Mas o que é refutar? Buscando no Google aparece essa definição aqui, ó. É um verbo transitivo direto, que significa afirmar o contrário de, desmentir, negar, certo? Então a gente vai fazer isso com afirmações matemáticas. A gente vai afirmar o contrário dela. A afirmação vai ser dada de um jeito e eu vou dizer, não, ela não é verdade, não. Eu vou desmentir ela, eu vou negar ela, certo? Negar aqui, em especial, define bem o que é refutar. Então, normalmente, a gente prova a afirmação do jeito que ela é dada. Vamos falar em conjectura, né? Tem uma conjectura que os números pares, assim, assado, tem isso e isso. Aí a gente pega a conjectura do jeito que é dada, e aí até agora a gente provava, né? A gente apresentava um argumento de por que aquela conjectura, do jeito que foi dada, é verdadeira. Agora a gente vai ter uma certa afirmação, uma certa conjectura, que é impossível provar que ela é verdadeira. Então a gente vai, nesse caso, refutar ela. A gente vai mostrar que ela, do jeito que ela do jeito que ela foi dada, ela é falsa. Então a gente apresenta um argumento de por que ela é falsa. No fundo, a gente está fazendo uma prova aqui. A gente está provando não P. A conjectura do jeito que foi dada é falsa, mas se eu colocar uma negação nela, aí sim ela fica verdadeira. Isso aí a gente vai fazer principalmente em afirmações para tudo, certo? A gente vai negar uma afirmação para tudo. Então, nessa aula a gente vai ver como refutar afirmações para tudo, que equivale a provar que não é verdade que para todo X. Não é verdade que para todo X alguma coisa. Existe alguma informação da lógica que nos ajude a entender isso, a expressar de outra forma? Quando a gente nega um para todo, isso é equivalente ao quê? Negar um para todo X, negar uma afirmação que diz para todo X é verdade P de X, né? X satisfaz esse predicado, ou X tem essa propriedade. Isso é equivalente a dizer que existe um X tal que não é verdade a propriedade. Quando eu digo para todo X uma certa propriedade, eu estou dizendo que todo elemento daquele conjunto, o conjunto aí ficou implícito, né? Mas todo elemento do conjunto tem a propriedade. Para isso se tornar falso, para uma afirmação dessa, que diz que todo tem a propriedade, basta um deles não ter a propriedade. E aí veja que é a maneira que está dito aqui. Ou seja, para ser falso ou falsa a informação de que todo elemento tem a propriedade, isso é equivalente a existir um, tipo assim, eu achei um, e aí eu posso afirmar que existe um, tal que a propriedade não acontece. Digamos, se eu disser todo número primo, para todo x do conjunto dos números inteiros primos, todo número primo é par. Todo número primo é par, não. Não é verdade. E negar que todo número primo é par equivale a achar um. Por que não é verdade que todo número primo é par? Porque tem o 2. O 2 é número primo. Desculpa. Ficaria mais correto assim. Todo número primo é ímpar. Ficaria mais interessante. Todo número primo é ímpar.
todo número primo é ímpar, isso não é verdade. Porque tem um número primo que é par, que é o 2. Então, não é verdade que todo número primo é ímpar. Isso equivale a dizer que existe um número primo que não é ímpar. Sim, existe um que não é ímpar. Isso é a mesma coisa de dizer o que está aqui, certo? Não é verdade que todo número primo é ímpar. O mesmo que existe um número primo que não é ímpar. Então, ao invés de a gente trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com isso. E aí vira uma afirmação existe, eu posso fazer uma prova existencial. Certo? Mas entenda, na refutação, o que é dado para mim é o para todo. E o que eu vou provar é a negação dele de uma forma existencial. Então é dado para mim uma conjectura e ela é falsa. Todo x de um certo universo tem a propriedade, tipo, todo número primo é ímpar. Aí, essa conjectura dessa vez vai ser falsa. Antes a gente trabalhava com conjecturas verdadeiras para prová-las do jeito que ela era dada. Agora eu vou trabalhar com conjectura que vai ser falsa. Então, eu não vou desenvolver aqui com base no que eu estou vendo diretamente. Eu vou provar a negação disso, que vira existe um x que pertence a U, tal que não é verdade P de x. E aí eu vou trabalhar e escrever essa demonstração assim, certo? Contra-exemplo, 2 pontos. Porque isso aqui está apontando para o valor que torna esse para todo falso. Esse valor, ou conjunto de valores, para se tiver mais de uma variável, é chamado de contra-exemplo. Então, contra-exemplo é o valor de x, nesse caso. Contra-exemplo é você escolhe um valor do universo adequadamente. Talvez você tenha que explicar que esse valor realmente pertence ao universo. E vai chegar à conclusão que não é verdade P de x. O que é que eu fiz aqui? É a mesma coisa que uma prova existencial, que eu tenho que provar que existe um x tal que não P de x. Como é a prova existencial? A prova existencial é mostre um valor. Quer provar que existe um? Mostra o valor e argumenta que ele tem aquela propriedade. Deixa eu voltar um slide aqui. Ó. Ao invés de focar aqui nesse lado, eu vou focar nesse. Vou negar aquela afirmação para todo que foi dada. É me dado para todos sem o não, tá? Mas como aquele para todo é falso, eu vou provar o não dele. Porque ao invés de provar assim, eu provo olhando ou pensando assim. Que existe um x. Provar que existe um é mostrar um valor. E existe um x que não tem a propriedade. E vamos de novo para lá. Então você prova que existe um como, mostra um valor e argumenta que ele não tem aquela propriedade, ele não satisfaz o predicado. No meu exemplo lá, eu escolho um número primo que não seja ímpar. Qual? O 2 é a única opção nesse caso. Aí eu digo x igual a 2. Argumento que ele realmente é primo, né, porque é um universo aqui, né, a afirmação seria para todo número do conjunto dos primos. Todo ele é ímpar. Aí eu escolho um que é do universo, ele é um número primo, e argumento que ele não é ímpar, porque ele é par. Aí eu digo 2 é par, por isso e isso. Então ele não satisfaz aquela propriedade de ser ímpar. Se ele é par, né, e sendo inteiro, naturalmente, não pode ser ímpar. Se é par, não é ímpar. A gente vai ver exemplos agora, tá? Exemplos concretos aqui, desenvolvidos completamente nos slides. Eu ia pedir exemplo mesmo. Porque eu estava só falando, né? Vamos ver aqui, escrito o exemplo. Essa afirmação, ó, todo número inteiro é par, poderia ser dada assim. Todo número inteiro é par. Mas para ficar bem parecido com a ordem que aparece na fórmula lógica, é assim, para todo x inteiro, x é par. Isso é, obviamente, uma afirmação falsa, não é? Então, não tenho como provar ela, porque ela é falsa. Mas eu tenho como refutar ela, e é o que eu vou fazer. Como é que eu refuto?
por meio de contra-exemplo. Eu vou escrever contra-exemplo, e aqui, em essência, vai ser uma prova de que existe um x inteiro que não é par. Certo? Mas eu escrevo contra-exemplo porque na prova existencial eu mostro um valor, né? E aqui eu vou mostrar um valor, ele é um exemplo. Só que ele é um exemplo para negar, então ele é um contra-exemplo. Então, vou escolher um contra-exemplo, a gente pode escolher infinitos, né? Deixa eu ver qual foi que eu botei aí nos slides. X igual a 3. Ele é do universo, ó, tenho que argumentar isso, que ele é do universo, ele é inteiro. O valor eu que escolhi, certo? Na prova existencial você tem que escolher e escolher bem. Escolhi 3, ele é um valor inteiro. Agora eu vou provar que ele não tem essa característica de ser par. Olha, ele não é par. Por quê? Porque aí vou para... Essa demonstração foi bem detalhista, bem preciosista. Eu fui para a definição de número par para provar. Porque se ele fosse par, ele teria que satisfazer isso aqui, x é igual a 2k. Só que como x é 3, né, fazendo uma continha aqui, k seria 3 meios, que não é um valor inteiro. Para ele ser par, ele teria que ter o k inteiro, né? Então ele não é par. Na verdade, isso é tão óbvio que não precisaria, na prova, por exemplo, vocês não precisariam argumentar que o 3 não é par porque não sei o quê. Não, o 3 não é par, obviamente. Então, terminei o meu contra-exemplo, certo? A conclusão é que a afirmação é falsa, mas você nem precisaria colocar essa frase final, porque você já começou dizendo que é um contra-exemplo, você está dizendo é um exemplo que torna a afirmação falsa. Dá o valor e explica por que é que ele não tem a propriedade que deveria ter, digamos assim. Em essência, é uma prova existencial, tá? Claro que para entender bem isso, você tem que ter visto prova existencial no vídeo da aula passada. Mas eu vou revisar isso nos exemplos, nos exercícios mais adiante. Agora, essa outra afirmação, refutar que para todos inteiros A e B, aqui são dois para todos no fundo, né? Para todo A e para todo B inteiro. Mas você trata A e B juntos de uma vez só. No caso, o seu contra-exemplo tem que dar valor para A e para B. Pode até chamar no singular, é um contra-exemplo, porque esse contra-exemplo dá o conjunto de valores. Então, para todo valor A e B, é verdade que A divide B ou B divide A. Veja só, é assim. Dados dois inteiros quaisquer, sempre é verdade que um é divisor do outro, em alguma ordem. Vocês acham que isso é verdadeiro? Dados dois inteiros quaisquer, sempre um é divisor do outro, ou o primeiro divide o segundo, ou o segundo divide o primeiro. Não, isso está errado. Está errado. Por quê? Basta você me dar exemplo. O valor de A e B. O exemplo é o conjunto de valores aí para essas variáveis. 3 e 2. 3 e 2. Pronto. Só quero destacar o seguinte. Quando você for escrever a demonstração, tem que examinar aqui tudo aqui. Tem que examinar tudo com calma. E examinar tudo logicamente. Eu vou escolher valores para A e B. 3 e 2 é um conjunto de valores que se aplica. Ele tem que tornar isso aqui falso, mas veja que aqui tem um ou. Certo? Eu vou ter que dar valores para A e B, né, como eu falei. Mas veja que aqui tem um ou. Isso é uma afirmação ou. Do ponto de vista lógico, né, eu posso representar por uma fórmula P ou Q. Aqui eu vou ter que explicar a negação disso. Eu vou mostrar valores que negam isso. Ou seja, eu vou ter que negar um ou. Lembre-se que tem uma equivalência lógica que nos ajuda aqui, que a negação do ou equivale ao i das negações. Aí fica não P e não Q. Então, eu vou mostrar dois valores, 2 e 3 seria um conjunto bom de valores, que tem essa característica. Ele não divide, o A não divide o B e o B não divide o A. Deixa eu ver quais foram os exemplos que eu dei. 3 e 4, eles são inteiros. Aí note que o A não divide o B. Aí eu dou uma explicaçãozinha aí, mas é meio óbvio, né? O 3 não divide o 4. Se você for tentar
satisfazer a definição da relação divide, o K teria que ser 3/4, que não é inteiro. Mas o K tinha que ser inteiro. Então, isso aqui mostra que A não divide B. Agora, no sentido inverso, será que B divide A? Se eu fosse usar a definição da relação divide, usando B e A nessa ordem, eu ia ver que o K teria que ser 4/3, que também não é inteiro. Aqui eu nem coloquei o argumento, porque ia ser parecido. Resumindo, nem o A divide o B, nem o B divide o A. Ficou exatamente com essa característica aqui. Professor, Lógica. Diga. eu podia usar falando que o resto da divisão de A por B, ou B por A é diferente de zero, e aí eu provaria do mesmo jeito? Poderia, assim, poderia. Eu só tento deixar tudo bem amarrado, assim, bem baseado nas definições, nos axiomas, mas numa demonstração matemática típica, não precisa ser tão rigoroso. Eu sou rigoroso nisso por uma questão didática, para você entender que tudo está amarrado às definições. Agora, é equivalente. Para o A dividir o B, teria que o resto da divisão de B por A ser zero. É equivalente, uma coisa só acontece, assim, existe um se somente se entre as duas. O A divide o B, se somente se, resta a divisão de B por A dá zero. Aí dá para aceitar, isso é bem intuitivo também. Certo? Mas meus exemplos é sempre bem amarrado com a definição. A divide B quer dizer o quê? Olha para a definição. Para provar que divide, tem que usar a definição. Para provar que não divide, eu uso a definição. Mas eu aceitaria esse seu argumento numa prova. Entendi. Obrigado. Por nada. Então, tá aí o exemplo, tá? Eu escolhi um exemplo no sentido de um conjunto de valores que torna isso aqui falso, tá? A sugestão que foi dada aí por um de vocês, 2 e 3 também se aplicaria, né? O 2 não divide o 3 e o 3 não divide o 2. Aqui o 3 e 4. O 3 não divide o 4 e o 4 não divide o 3. Então, isso refuta essa afirmação, ela é falsa. Posso passar para outro exemplo? Ou querem fazer alguma pergunta a mais? Tranquilo. Na verdade, eu nem sei se tem um terceiro exemplo aqui. Tem. Olha só essa afirmação. Vamos ver assim se vocês percebem que ela é falsa. Para todo n real, se n ao quadrado é par, então n é par. Essa afirmação é falsa por conta do universo aqui, n real. Se fosse n inteiro, ela era verdadeira. Mas no conjunto dos reais, ela é falsa. Eu consigo pegar um número, assim, um quadrado de outro número real, né? Um quadrado de algum real, que ele, assim, ao quadrado é par. Mas ele propriamente não é. Ao quadrado é par, mas ele, sem estar elevado ao quadrado, não é. Nos reais eu consigo isso. Ou melhor, nos reais isso aqui é falso. Eu consigo achar um que ao quadrado ele é par e... Deixa eu ir para os fundamentos lógicos aqui, certo? O grande ponto é que aqui a gente tem uma implicação. Eu vou mostrar que isso é falso, tá? Agora a gente tem uma implicação. Só que negar uma implicação, e tudo que eu estava falando já estava assumindo isso, então eu pulei alguma etapa da explicação. É afirmar a condição dela e negar o resultado. É por isso que eu falei que existe número real, que ele ao quadrado é par, e ele, sem ser ao quadrado, não é par. Isso aqui vai ser verdade e isso aqui vai ser falso. E aí eu posso mostrar, refutar essa afirmação, escolhendo um valor real que torna essa implicação falsa, ou seja, um valor real que satisfaz isso. Ao quadrado, ele é par. Sem elevar ao quadrado, ele não é par. Qual seria esse valor real? Vocês conseguem dar um palpite aí?
Vou mostrar então, certo? Raiz de 2. Raiz de 2 é um valor real. É irracional, mas real. Veja que ao quadrado, o quadrado da raiz de 2 dá 2, obviamente que 2 é par. Certo? Então, esse n ao quadrado é par. Mas o n propriamente, o n é raiz de 2, certo? Ele não é par. Porque, para começo de conversa, ele não é inteiro. Então, ele não é par. Então, achei um valor que, ao quadrado, ele é par. E, sem estar ao quadrado, ele não é par. Tá bom? São as duas partes dessa afirmação aqui. Essa aparece afirmada, essa negada. E eu mostrei as duas coisas, né? O i das duas, portanto. Quando eu falo mais, na língua portuguesa, dá a ideia de uma contrariedade entre as duas coisas. Mas, do ponto de vista lógico, geralmente isso é um i não. Ou, na verdade, é um i. O não aparece aqui. Então, esse mais, ele está afirmando as duas. Apesar delas parecerem meio surpreendentemente contrárias. Então, n ao quadrado é par e o n não é par. Tudo bem? Entenderam aí esse exemplo? Nesse Entendi, caso, sim. eu posso refutar só uma das partes e aí eu já contrario toda a afirmação, né? É porque, no fundo, você refutou essa afirmação toda, essa implicação. Por equivalência lógica, a negação de implicação é equivalente a isso. Entendeu? Aí, não é só negar uma das partes, você tem que necessariamente afirmar uma positivamente, que é essa parte P, a condição, e negar a outra parte. Foi isso que eu quis dizer. Tem que fazer as duas coisas. Porque, do ponto de vista lógico, fazendo isso é equivalente a negar essa afirmação. É Ô, equivalente ao professor, não dessa implicação. isso tem alguma coisa a ver com o caso Vera Fischer? Tem uma relaçãozinha. Porque Porque o começo é verdadeiro e o fim você está negando, é o falso. Então, é, é falso a afirmação como tem um todo. relação com a tabela verdade da implicação, né? Que a única situação que a implicação é falsa é no caso Vera Fischer, verdadeiro falso. Então, o que acontece? Quando eu afirmo a implicação, estou afirmando aquelas três situações, estou afirmando que ela é verdadeira. Se eu afirmo isso, a gente está trabalhando na matemática só com coisas verdadeiras, né? Então, estou afirmando que cai naqueles três casos. Agora, quando eu nego isso, eu estou afirmando que cai no caso Vera Fischer. Não é verdade essa implicação, ou seja, o P, em outras palavras, eu estou afirmando que o P é verdadeiro e o Q é falso. Outra maneira de dizer que o P é verdadeiro e o Q é falso é essa. Aqui tem a ver com Vera Fischer, aqui está afirmado como verdadeiro, esse aqui está afirmado como falso, VF, né? Então tem uma relaçãozinha assim, tudo está fundamentado na tabela verdade, então tem. São esses três exemplos que eu preparei, eu agora quero fazer exercício das listas. Não, tem ainda uma explicaçãozinha aqui, final. A grande questão é, como é que eu chego no exemplo, no valor? Isso, no fundo, na demonstração existencial já era uma dificuldade, assim. Na verdade, é um ponto em aberto. Como você chega no exemplo, não importa. Na sua demonstração, não precisa dizer. E até não deve dizer. Você pode fazer um programa que testa valores, até achar um que tornou aquela afirmação falsa. Você pode resolver uma equação. Em alguns casos envolve equação, você resolve a equação e acha um valor. Você pode sonhar com um número, não importa como você chegou nesse número. Você pode chegar a ele por acaso, tá? Não importa como encontrar. Depois que você encontrou, você pega e escreve o argumentozinho assim. O valor fica aqui jogado como caído do céu, como a gente diz, né? Em expressão popular. Como você chegou a esse valor? Aqui na demonstração, você não diz.
Você pode ter feito um programa, pode ter resolvido uma equação no esboço. Não coloca na resposta, não. Não coloca na demonstração, não. Ou pode ter chegado por outro meio. Para finalizar, só para vocês saberem, existem conjecturas matemáticas que ficaram um certo tempo como conjecturas. Então, eles acreditavam que era verdadeira. Né? Geralmente a conjectura é isso. Acredito que é verdadeira, mas não provou ainda. Que depois de algum tempo descobriram que ela era falsa, porque tinha algum contra-exemplo gigante. E aí, isso é uma dificuldade, às vezes, certo? Que pode ter uma conjectura que parece verdadeira, você testa com milhões de valores e ela sempre funciona para aqueles milhões de valores. Mas tem algum valor gigante que torna aquela conjectura falsa. Uma dessas é a conjectura de Polia, ou Polia, não sei, é o nome de um matemático, certo? Provavelmente húngaro, tem vários grandes matemáticos húngaros. Conjectura de Mertens. A de Polia, eu estou lendo ela aqui no Wikipedia, ela diz que mais de 50% dos números naturais menores do que um certo valor tem um número ímpar de fatores primos. Tipo assim, até o valor 1000, você pega todos os números naturais, vê quantos fatores primos ele tem. Esse aqui tem 2 fatores primos, esse aqui tem 3. O que ele está dizendo é que, geralmente, a maioria dos números vai ter uma quantidade ímpar de fatores primos. Até 1000, todos para trás tem uma quantidade... Todos não, a maioria dos números para trás tem uma quantidade ímpar. Até o número 1 milhão, a maioria dos números abaixo de 1 milhão tem uma quantidade ímpar de fatores primos. Essa era a conjectura, e ela era verdade até um valor assim... deixa eu ver se eu acho aqui qual foi o contra-exemplo. Ela era verdade até... Todos os valores que tinham sido testados, ela era verdadeira, até que em 58, o matemático Polia descobriu um contra-exemplo gigantesco, assim, com... Ele é um número com 361 dígitos, para vocês terem ideia. 361 dígitos o número. Tá? Então, um número gigantesco. Mas existe contra-exemplo menor ali, 906.150.257. É o menor contra-exemplo conhecido. Certo? Então, é uma dificuldade para matemática. Você tem uma conjectura, aí você testa um monte de valor, aí isso aí é verdadeiro. Não. Se não tiver uma demonstração, né, baseada na lógica, como eu venho ensinando nessa disciplina, não pode dizer que ela é verdadeira, não. Pode ser que tenha um contra-exemplo bem distante, assim, um valor bem alto, que torne ela falsa. Isso aconteceu já algumas vezes, e aqui são 2 exemplos. Ali eu deixei alguns slides que eu acabei cortando da apresentação. Pronto, vamos fazer exercício agora. Vocês estão aí, gente? Claro, com certeza. Então vamos agora ver exercícios. Compartilhar a tela. Veja, eu quero fazer exercício de prova universal, existencial e contra-exemplo. Exercício de contra-exemplo tem várias questões espalhadas pelas listas passadas até. Porque antes eu ensinava contra-exemplo mais no começo. Depois eu preferi associar ela com prova existencial. Então, está espalhado nas listas. A lista 2, por exemplo, tem questão de contra-exemplo. Mas deixa eu começar com prova universal e existencial, que foi assunto do vídeo passado, né, que eu passei assíncrono para vocês verem. E aí deixa eu ver qual é a lista que trata disso. Pronto, é a 7ª.
Prova universal e existencial. Aqui tem uma que envolve, essa primeira questão aí, envolve relação de congruência módulo 5. Que eu não pretendo cobrar na prova, então eu vou pular ela. Vou pegar essas mais simples até. Questão 2, provar que existe um inteiro é existencial. E aqui que para todo. Na verdade, essa primeira existe um inteiro tal que para todo. Ela mistura o existe com para todo. E aqui é um para todo tal que existe. Mistura o para todo com existe. Aqui, nesses dois casos, a ordem importa, tá? Primeiro começa provando existe, depois o para todo. Mas eu vou começar com uma questão que seja mais pura de um tipo. Deixa eu ver se tem alguma que seja simples o suficiente. Vou ver a lista 6. Aqui tem mais prova existencial, porque para todo a gente já vem desenvolvendo bastante, certo? Deixa eu sugerir aqui uma questão para tudo. Prove que... Estão vendo bem aí? Sim, tá dando pra ver tranquilo. Ganhar um espaçozinho aqui. Prove que para todo N, todo A e B reais, a gente pode provar coisas assim simples, que a gente é acostumado a usar na matemática, a gente aprendeu até como propriedades, como produtos notáveis, etc. Por exemplo, digam aí um produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado é igual ao quê? C ao quadrado. Desse produto notável não é igual a mais B, A menos B. Lembram? A gente aprendeu só assim, ó. Produtos notáveis, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a mais B, vezes A menos B. Ou talvez você tenha aprendido na ordem inversa, tanto faz. Porque é igualdade mesmo. Então, é verdade nos dois sentidos. É um para todos, certo? Então, vou fazer uma prova universal. Geralmente, não, no livro matemático não chega a expressar isso. Vou fazer uma prova universal. Simplesmente você percebe que ele está provando um para todo, porque a afirmação tem para todo, porque ele vai dizer assim, ó, prova universal só acrescenta essa hipótese. Então, ele só precisa dizer isso. Sejam A e B, R$2 quaisquer. Pronto. Quando você diz que A e B são R$2 quaisquer, está dizendo que A é R$1 que pode assumir qualquer valor, B é R$1 que pode assumir qualquer valor, inclusive ao ponto dos dois valores poderem ser iguais, pode ser que A e B tenham o mesmo valor. E isso significa também que na minha demonstração eu não posso trabalhar com ele com uma propriedade muito específica, que não seja verdadeira para todo real. Eu não posso trabalhar com ele assumindo que ele é racional, que ele é irracional. A priori, não. A não ser que um outro método que você aplique gere uma nova hipótese que diga que A e B são isso ou aquilo outro. Mas a priori você está dizendo, estou partindo do pressuposto que eles são reais, que podem ter qualquer valor, que você não pode trabalhar com ele com nenhuma restrição. Cuidado, por exemplo, se você for fazer algo que vale para todo real, mas não vale para o zero. Quando você começa desse jeito, você está dizendo que eles podem ser qualquer valor, inclusive zero. E se você conseguir completar a demonstração com esse pressuposto bem livre para os valores de A e B, aí você provou para todo. Nesse caso é uma propriedade bem simples e a gente consegue fazer isso. Vou assumir que eles são reais quaisquer. Pode ter qualquer valor, pode até ser zero. Tudo que eu vou explicar aqui
funciona para qualquer valor. Eu vou simplesmente desenvolver uma expressão envolvendo esses dois valores. Eu vou desenvolver a expressão A mais B vezes A menos B. Eu estou partindo só de um lado da igualdade e quero concluir, certo? Isso que está aqui, essa igualdade, esse produto notável. Estou provando que esse produto notável é verdadeiro, né, para A e B quaisquer. Então, eu posso partir de qualquer expressão que eu quiser. Posso partir de expressão A elevado à quarta mais 5 vezes B, só que não me interessa para a minha demonstração. O que interessa para a minha demonstração é A mais B vezes A menos B. Vou partir disso. Aí eu começo com essa expressão, vou desenvolvendo, colocando aqui embaixo coisas que sejam iguais a ela. Com base em quê? Com base em axiomas, com base em outros teoremas. Aí eu posso ir progredindo aqui e obtendo novas expressões, né, que são iguais a ela. Por exemplo, a gente tem um axioma que diz que a gente pode distribuir um fator que está fora para dentro de uma soma. E aí, subtração, eu estou entendendo como um caso especial da soma. É somar menos B. Então, existe a propriedade distributiva que diz que eu posso distribuir. O que está multiplicando aqui fora, eu posso passar para dentro multiplicando, digamos assim. Então, eu vou ficar com A mais B vezes o A, menos o A mais B vezes o B. Certo? É como se o A mais B tivesse passado para dentro aqui do lado do A, multiplicando, e passado para dentro aqui do lado do B, multiplicando. Aquele mesmo sinal de menos continua aqui, no meio. E agora a gente pode fazer a mesma coisa, só que o A aqui aparece à esquerda, à direita, né? Como se ele tivesse à esquerda, dá na mesma, tá? O B também, vamos colocar o B à esquerda, porque a multiplicação ela é ativa, posso trocar de lado, né? Então aqui eu usei a propriedade distributiva, que é um axioma. Eu acho que são esses os nomes, certo? Mas esses nomes confundem um pouco. Aqui eu usei a propriedade comutativa para multiplicação. Tudo que eu estou fazendo aqui é válido, é correto para qualquer valor inteiro de A e B. E o valor real, na verdade, eu estou trabalhando com os reais. Podia ser inteiro também, mas essa propriedade é mais abrangente, ela vale para os reais mesmo. Pronto, agora eu vou usar a propriedade distributiva de novo. O A vezes o A, mais o A vezes o B, menos o B vezes o A, mais o B vezes o B. Mais não, aqui é menos. Aqui é como se fosse menos B multiplicado por A, dá menos BA. Menos B multiplicado por B, dá menos BB. E agora, A vezes A é A ao quadrado, certo? Só uma questão de notação, né? Posso representar usando a exponenciação. E AB e BA, a ordem não importa, então isso aqui é como se eu tivesse com 2 vezes o AB. Eu tenho o A mais B menos o AB. Mais o A vezes B e menos o A vezes B, certo? Aqui é só questão de trocar a ordem. A multiplicação é comutativa novamente. E B vezes B é a mesma coisa que B ao quadrado. Aqui eu usei várias propriedades para chegar nisso. Eu usei a distributiva de novo. Esse passo anterior. E foi várias propriedades. Não vou colocar mais não, certo? Porque eu usei mais de um nesse passo. E agora eu fiquei com mais AB menos AB. Isso aqui se cancela, não é? Mais AB menos AB dá zero. Vou ser bem detalhista aqui, só para vocês entenderem que estou fazendo demonstração. Tudo isso está fundamentado corretamente nos nossos axiomas e tudo mais. Então, zero é elemento neutro da soma. Ele some
E aí fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Quer dizer, começando disso, eu desenvolvi até chegar nisso. Cada passo aqui eu tenho que é igual ao outro. Isso aqui é igual a isso. Que é igual a isso. Que é igual a isso. Esse símbolo de igual, ele é importante, ele não está aqui aleatoriamente, não está aqui para organizar visualmente, não. Ele está dizendo que o que está aqui é igual ao que está aqui. E agora o que está aqui é igual ao que vem aqui abaixo. E assim sucessivamente. Cada um é igual ao próximo. Quando a gente tem uma cadeia assim, de coisas que são iguais, por transitividade, o primeiro é igual ao último. É um axioma também da transitividade da igualdade. Logo, transitividade da igualdade. O primeiro lá, aquela primeira expressão, A mais B vezes A menos B, é igual a... Ok, colar que ficou mais fácil. A ao quadrado menos B ao quadrado. Era aqui que eu queria chegar? Era. E aí encerrou. Provei. Certo? Então veja. Para eu provar para todo ou para todos, se tiver tem mais de uma variável, né? Para todo A e todo B. Mas para eu provar assim, para todos, envolvendo uma ou mais variáveis, é só você assumir que elas são variáveis quaisquer daquele conjunto. Então, o que está sublinhado aqui é provado pelo que está sublinhado aqui. E tem que provar a propriedade que está dentro do para todo. Isso aqui é um para todo que afirma o quê? Ele afirma essa igualdade, em negrito. Aí você desenvolve para chegar nessa igualdade. Está aqui em negrito também. Certo? E isso é uma prova universal. Coisa simples, boba. Basicamente só acrescentar essa hipótesezinha. Que diz que aquelas variáveis têm valores quaisquer. Agora, a gente já fez muita prova de para todo nessa disciplina. Sem eu destacar muito, sem eu enfatizar muito a questão do para todo. Tipo assim, para todo N inteiro. Aí eu dizia, se N é ímpar, então, sei lá, 3N é ímpar. Isso é verdade, não é? Pronto, é. N é ímpar, então 3N é ímpar. E provava coisas como essa. No fundo, as variáveis que eu usava, que apareciam nas minhas questões, existia um para todo, quantificando ela. Todas elas, você procurar direitinho na questão, está implícito ou está explícito, que tem um para todo, quantificando. Pensando em termos de quantificadores da lógica. Então aquilo ali era um para todo que estava ali. Aí como é que eu fazia? Eu fazia uma prova direta. Eu assumia que N é ímpar. Aí desenvolver, usar a definição, pela definição de ímpar, etc. Eu não vou fazer tudo não, certo? N é igual a 2K mais 1 para algum K inteiro. E desenvolvia isso, 3 pontinhos, logo 3N é ímpar. Certo? Então era isso que a gente fazia. Foi assim que eu ensinei. Era exatamente isso. Então, ali eu estava fazendo a prova direta, olhando só para aqui, só para a implicação. E isso aqui realmente prova essa implicação. Esse argumentozinho prova que se N é ímpar, então 3N é ímpar. Ele prova, certo? Agora, esse para Professor, todo, eu não fazia senhor, nada com ele, diga. o senhor botou então, não botou o 3N. Opa.
falar e pensar, assim, escrever. Pô, que difícil. Obrigado por informar. Então, isso aqui prova a parte do se então. Agora, para todo, eu ignorava, né? Deixava para lá. Para você completar essa demonstração, ela ficar correta, só falta assumir assim, seja N inteiro qualquer. Na verdade, a prova direta é que prova para todos, certo? Mas eu começo como uma prova universal, que dentro tem uma prova direta. Se for ser bem rigoroso, assim, bem metódico, é isso. Prova universal, desse para todo aí, envolve o número inteiro, então eu vou fazer uma prova assumindo que N é um inteiro qualquer, certo? Ponto inicial de partida é esse, que N é um inteiro qualquer. Mas quando eu aplico um novo método, que nesse caso é a prova direta, vou voltar um pouquinho. Eu assumo que ele é um inteiro qualquer, e aqui dentro, esquece o que eu fiz antes, eu vou ter que provar isso, tá? Vou ter que provar que se N é ímpar, então 3N é ímpar. Como é que eu provo isso? Aplica agora, dentro da prova universal, o método da prova direta. Aí é que entra o que eu escrevi antes. Eu aplico a prova direta. Essa prova direta vai provar essa parte aqui. Aí a prova direta cria uma nova hipótese, que dá uma informação adicional ao N. O que está sendo provado aqui dentro acumula as duas coisas. N é um inteiro, mas especificamente aqui eu vou lidar com N ímpar. Poderia ser um inteiro qualquer, é o ponto de partida, mas quando eu aplico a prova direta, ela dá outra informação que você junta. E N aqui é ímpar agora. Então, o que é que muda em relação ao que você fazia antes e o que fazia agora? É só essa hipótesezinha, e não precisa nem informar que é prova universal. Pode dizer que é uma prova direta e tratar tudo tudo junto, certo? Vai dizer que ele é um inteiro e que N é ímpar, isso para mim seria suficiente. Ó. Ele está fazendo uma prova universal, uma prova direta, tudo de uma vez só. Aí você assume que ele é inteiro e que ele é ímpar. Por que eu assumo que ele é inteiro? Porque vem do para todo, vem da prova universal. Agora, por que eu assumi que ele é ímpar? Aí porque vem realmente da parte da prova direta que me dá essa, como hipótese, essa parte aqui, que nem ímpar. Aí junta as duas coisas de uma vez só, tá? Então muda pouco, tá? O que a gente vinha fazendo já era prova de para todo, onde eu deixava de lado esse detalhe. Só o que não tinha era essa linha aqui, do argumento mesmo. Aqui é só um títulozinho que também nem sempre os matemáticos informam. Eu peço para vocês informarem, eu cobro por uma questão didática. Mas, tipicamente, uma demonstração matemática é assim. Ou assim. Gênero inteiro ímpar. Pronto. Ele se justifica porque, para provar o para todo, tem que assumir que ele é um inteiro qualquer. Provar esse sim, então, por prova direta, tem que assumir que ele é ímpar. Aí eles juntam tudo, deixam o mais resumido possível. Então, é isso, gente. Eu vou seguir adiante para provar existe agora, certo? Só vou dar esses exemplos mesmo de para todo. Mais informação, vejam a aula, leiam o material. Vamos fazer uma questão de existe? Vamos? Vamos. Pelo menos uma. A lista que eu abri, a lista 6, tem várias. Olha a 8. Aqui eu estou... eu peço para representar com fórmulas lógicas. Mas aqui eu peço que prove que essa equação tem alguma raiz inteira. Copiar e colar lá no meu outro documento. Olha, provar que x²
menos 10 terços de x mais 1 tem alguma raiz inteira. Isso é uma prova existencial, porque isso significa provar que existe um x inteiro que torna essa... Aqui não é uma equação, aqui é um polinômio do segundo grau. Que torna esse polinômio do segundo grau zero. A raiz de um polinômio é um valor que torna ele zero, né? Então, existe um x inteiro, tal que essa equação... Aqui sim é uma equação. A equação tem que ter uma igualdade, né? Tem que ter dois lados. Prove que existe um x inteiro, tal que essa equação seja verdadeira. E agora, como é que eu provo? É provar que existe. Então, prova existencial. Prova existencial, você dá um valor, seja x igual. E aí, ó, você pode ver que é semelhante ao contra-exemplo, né? Para quem ainda não tinha visto prova existencial. É só dar um valor. Porque aqui eu não vou negar o que está aqui dentro. Eu vou afirmar. Realmente eu vou confirmar, digamos assim. Eu vou ter que desenvolver de alguma forma para concluir que isso aqui é verdade. A estrutura da demonstração é essa. Seja x igual a algum valor, tem que ser inteiro, e, por fim, concluir que essa equação é verdadeira. Agora me digam, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Opa. Qual é o valor de x que eu coloco aí que torna essa equação... Tem que ser um x inteiro. E que torna essa equação verdadeira, que faz esse lado esquerdo aí dar zero. Eu não sei a priori. Agora é a equação de segundo grau, né? Vocês ainda sabem resolver a equação de segundo grau, gente? Ainda lembram? Acho que lembro. Método de Bhaskara. Uhum. Você pode aplicar o método de Bhaskara aqui para ajudar. Isso aqui é só para ajudar a descobrir o valor. Isso fica no seu esboço, não entra na demonstração. Para usar o método de Bhaskara, a gente calcula aquele delta, né? É igual a B2. Nesse caso, o B é 10 terços, então isso vai ficar 100 nonos. Menos 4 vezes A, que dá 4 vezes 1. O A está aqui, né? É 1 vezes x ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. O C também é 1. O C é essa parte aqui, né? Vocês têm que lembrar o método de Bhaskara, gente. Isso aí é muito básico. Ok. Então, 4AC deu 4 mesmo. Tá certo? Então, vai dar 100 nonos menos 4. Vamos colocar 4 no denominador 9, né? Isso dá 36 nonos, não é? Valor 4. Agora, 100 nonos menos 36 nonos dá 4 sobre 9, correto? Pronto, agora como é que eu acho os valores de x? É o menos b, ou seja, 10 terços, mais ou menos, né? Aí você vai escolher as duas raízes, mais ou menos, a raiz de delta. A raiz de delta vai ser 8 terços, porque a raiz de 64 é 8, a raiz de 9 é 3, tudo isso sobre 2A. Ou seja, vamos ter aqui duas raízes. Um x', como é que vocês chamavam lá na escola? X' ou x1? X1 e X2, mas tanto faz. Eu prefiro x1 e x2, que é como eu venho usando muitas vezes, né, nas minhas variáveis. Um vai somar, outro vai subtrair, certo? Essa mesma formulazinha. Então, 10 terços mais 8 terços dá 18 terços, que dá 6, sobre 2, que dá 3. Olha só, um valor inteiro. E aqui 10 terços menos 8 terços dá 2 terços sobre 2. Dá 2 sextos. É 1 terço. Então, eu tenho duas raízes, 3 e 1 terço, certo?
Qual delas me interessa para minha demonstração? A inteira, o 3. 3, porque é um valor inteiro. Eu disse que aquela equação tem uma... Em outras palavras, né, que essa equação tem uma solução inteira. E aí eu vou provar que existe. Eu pego o valor e ele cai do céu aqui, certo? Então, x igual a 3. De onde veio, não precisa dizer. Fica no seu esboço, não entra na resposta, tá? Então, esse esboço aqui some na sua resposta, na sua demonstração. Agora, como é que eu provo isso? Olha, só substitui no lado esquerdo e vê se chega no direito. Substituindo na expressão do lado esquerdo, né? Eu vou dizer exatamente a expressão. Vou até colar essa expressão aqui. A gente vai ter o seguinte. Isso aqui é igual a... Substituindo x. X ao quadrado vale 9, né? Então, vou ter... Onde tem x ao quadrado, fica 9. 10 terços de x é 10 terços de 3. Então, isso vai dar 10, correto? Vamos com calma. 10 terços vezes 3. 3 ao quadrado. Mais 1. 3 ao quadrado dá 9. 10 terços de 3 dá 10. Mais 1 é mais 1. Então, eu vou ficar aqui com 9 menos 10 dá menos 1. Mais 1 dá 0. Então, veja, eu comecei com essa expressão e terminei com 0. Igual a 0. Quer dizer que isso é igual a isso. A mesma explicação que eu dei antes, né? Porque eu fui tendo coisas que são iguais, iguais, iguais. Logo, o primeiro é igual ao último. X ao quadrado menos 10 terços de x é 0. E eu provei. Terminei a prova existencial. Provei que existe um x inteiro tal que essa equação seja verdadeira. Isso é a mesma coisa que dizer que esse polinômio tem uma raiz inteira. Ou a mesma coisa que dizer que essa equação, aí eu acrescento o outro lado. Essa equação tem uma solução inteira. Solução da equação. A equação tem que ter dois lados, certo? Quando fala de raiz, é porque você tem algum polinômio em vista, e subentende-se. E raiz quer dizer que é um valor que torna ele zero. E tá aí o exemplo de prova existencial. Eu deixo para vocês fazerem outros, certo? Algumas dessas provas existenciais você vai ter que procurar, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas depois que você acha o valor, é fácil escrever a demonstração. Pode ser que dê trabalho para encontrar o valor. Mas a demonstração não diz como encontrou, então a demonstração vai ser pequenininha, vai ser fácil. Por exemplo, prove que existe um inteiro entre 20 e 30, tal que n é igual à soma dos divisores positivos do próprio n, né? Tirando ele próprio. Isso é chamado de número perfeito. Aí você vai provar que existe um número perfeito entre 20 e 30. Como é que você vai descobrir um número? Testando. Testa 21, 22 até 29. E aí você vai descobrir se tem algum número perfeito aí. Quando descobrir, aí você pega e escreve a demonstração fica fácil. Eu deixo esse desafio para vocês fazerem esse, certo? Fechar essa aula com uma prova por contra-exemplo. Aliás, não é uma prova, né? É uma refutação por contra-exemplo. Vou pegar de uma lista antiga. A lista 2, por exemplo, tinha lá questões de refutar. Refute, prove que é falsa. Cada uma das conjecturas abaixo, usando algum contra-exemplo. Aqui eu não informava, mas subentende que isso é para todo, porque envolve variável. Se eu não disser nada, entende que é um para todo. Vou pegar aqui a letra A. Lista 6, questão 2, letra A.
Refute isso. A questão não tinha informando claramente o para todo, mas todas as questões que tiver variável desse assunto para trás, subentende que é para todo. E se eu não disser nada, subentende que é algum valor inteiro. Eu deveria melhorar essa questão para deixar isso mais claro, mas tudo bem, depois eu melhoro para o semestre que vem. Eu vou refutar isso, então eu tenho que mostrar um contra-exemplo. Mostrar um contra-exemplo é mostrar valores que tornam isso falso. Para essa implicação ficar falsa, lembra daquele exemplo que eu mostrei aí, a equivalência lógica e tudo nos slides. Tem que ser verdade o que está na condição, isso tem que ser verdade mesmo. Já que isso aqui é verdade. E tem que ser falso o que está no resultado. Então tem que mostrar que isso aqui é falso. Esses 2 pontos eu vou ter que explicar. Agora, o contra-exemplo em si é você dizer o valor de A e B. Em essência, eu estou fazendo uma prova existencial, né? Aquele tipo de prova que você dá o valor. Porque eu estou provando que existe A e B que torna isso falso. Para tornar isso falso, tenho que explicar que é verdade isso e que é falso isso. Então vamos lá, vamos escolher valores aqui. Primeiro vamos entender o que a afirmação diz. Ela diz que quando um A é divisor do B, sempre que isso acontecer, é porque A é menor ou igual que B. Por exemplo, o 2 é divisor do 4, certo? E o 2 realmente é menor que o 4. Mas às vezes pode ser o mesmo número, né? O 4 é divisor do 4 também. Mas o 4 é menor ou igual que ele próprio. Então, todos esses casos são verdadeiros. A gente precisa de um caso falso. E agora? Alguém sugere uma situação que é falsa, que o divisor não é menor ou igual, ele é maior. Ele é maior do que o divisor é maior do que o número que é múltiplo dele. Pode acontecer se você olhar para os negativos. Se você trabalhar com negativo e positivo, eu posso escolher como divisor aqui o 2, e ele é divisor, por exemplo, do menos 4, não é? Aí fica fácil eu provar que A divide B. Então, a gente vai agora, vamos mostrar aqui, é verdade que A divide B. Pois o 2 divide o menos 4. Tem muito o que explicar. Eu posso ir para a definição, mas fica uma explicação também muito óbviazinha. Vou dizer assim, pois 2 é divisor de menos 4. Ou seja, 2 divide menos 4. Vou ver que é verdade que A divide B. Isso é meio óbvio para esses 2 valores. Agora eu vou mostrar que é falso. Que A é menor ou igual que B. Por que é falso? Porque a verdade é que o B é menor que o A aqui. O A é maior que B. Vou manter essa ordem. Pois 2 é maior que menos 4, obviamente. Também não tem nem que explicar muito. O difícil foi só achar os números e depois saber o que é que você tem que verificar nesses números, né? Tem que primeiro ser divisor do segundo, mas ele não pode ser menor ou igual. O primeiro tem que ser maior que o segundo. E o 2 é maior que o menos 4. O A que eu escolhi é maior do que o B que eu escolhi. E pronto, terminou. Com isso, você confirmou seu contra-exemplo. Isso equivale a uma prova existencial que existem A e B inteiros, tais que A divide B e
e A é maior que B. Negação dessa afirmação equivale a esse existe aqui. Certo? Deixa eu colocar isso aqui em cima, que é parte da explicação. E é isso, gente. Entenderam? Querem fazer alguma pergunta?